Bom, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos aprender a resolver equações diferenciais desse tipo aqui. Então, o nosso objetivo é encontrar uma função y da variável t que satisfaça essa equação diferencial. Note que essa equação diferencial ela tem como coeficiente de y uma função de t. Então, nós temos aqui uma situação em que o coeficiente não é constante, o coeficiente é uma função. Além disso, essa equação diferencial, a princípio, ela é não homogênea por conta dessa função g de t. Essa equação diferencial ela será homogênea para a situação em que essa função g de t for igual a zero. Caso contrário, essa equação diferencial é não homogênea. P e Q são funções de t que são dadas. E o nosso objetivo, então, é encontrar a solução dessa equação diferencial, e para isso nós vamos usar um método que é chamado de método dos fatores integrantes, que foi um método proposto por Leibniz, que consiste basicamente em determinar uma função μ da variável t, tal que, multiplicando os dois lados dessa equação diferencial por essa função μ, essa equação diferencial torna-se facilmente integrável. Por esta razão, essa função μ é chamada de fator integrante. Então, o que eu vou mostrar a seguir para vocês é como o Leibniz teve essa ideia de determinar as soluções dessa equação diferencial, desse tipo de equações diferenciais, usando um fator integrante. O primeiro passo é basicamente multiplicar os dois lados dessa equação diferencial por essa função μ de t que a gente ainda não conhece. Para diminuir um pouquinho o volume das contas, eu vou fazer o seguinte. Então, para reduzir o volume de contas, eu vou escrever essas funções nessa forma aqui. Bom, o primeiro pulo do gato aqui foi o Leibniz ter interpretado esse termo aqui como sendo o pedaço de uma derivada de um produto. Quando nós temos um produto de duas funções de t, e nós derivamos esse produto em relação a t, então nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, podemos isolar esse termo aqui da seguinte forma. Então, a primeira sacada aqui é substituir esse fator por essa expressão aqui. Bom, a segunda jogada do Leibniz foi a seguinte. Bom, daqui para cá não tem muita novidade, por quê? Porque se nós multiplicamos os dois lados de uma equação por uma mesma coisa, essa equação fica inalterada. Então, quando nós multiplicamos os dois lados dessa equação para obter isso, ou nessa forma aqui um pouco mais simplificada, nós temos uma infinidade de funções possíveis para isso. Mas a segunda grande jogada do Leibniz foi a seguinte, dessa infinidade de funções μ que nós podemos usar para multiplicar os dois lados da equação diferencial original, vamos pegar aquelas funções μ tais que
esse pedacinho aqui seja zero. E por que que isso foi uma grande jogada? Porque se esse pedacinho aqui que está destacado for igual a zero, então essa expressão aqui se reduz à seguinte equação. E com isso, nós conseguimos obter o y facilmente, ou seja, nós conseguimos resolver a equação diferencial que nos foi proposta. Pois, integrando os dois lados dessa equação com relação a t, nós obtemos o seguinte. O objetivo aqui é calcular essa integral fazendo o t variar de um valor inicial t0 até um valor t arbitrário. Então, o que nós fazemos? Para evitar confusão entre o que é variável de integração e o que é limite de integração, nós vamos reescrever essa equação da seguinte forma. Ou seja, no integrando, nós substituímos t por s. Por quê? Porque assim a variável de integração não vai ser confundida com o limite de integração. Lembrando do cálculo que nós temos isso daqui, ó. Ou seja, se nós calculamos a integral em relação a x de uma derivada em relação a x, nós obtemos a própria função mais uma constante de integração. Isso porque a integral é indefinida. E se nós observarmos aqui o lado esquerdo dessa equação, é exatamente uma coisa desse tipo que nós temos. Nós temos uma integral em relação a s de uma derivada de uma função em relação a s. Então, o resultado dessa integral é a própria função. Lembrando que o s varia de t0 até t. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos o seguinte. Como t0 é um valor inicial de t, então nós não precisamos preocupar muito com relação a quem são esse mi de t0 e esse y de t0 aqui. De tal forma que nós vamos chamar isso aqui de uma constante. Vou chamar isso aqui de uma constante C1. E com isso nós obtemos a fórmula para a solução da equação diferencial, ou seja, a fórmula para y de t. Mas notem que para nós obtermos essa solução, nós precisamos conhecer quem que é essa função μ, que é o nosso fator integrante. E como que nós obtemos essa função μ? Nós voltamos aqui em cima e pegamos essa equação aqui, ó, que foi a grande jogada do Leibniz, quando disse que se isso aqui fosse igual a zero, nós encontraríamos facilmente essa função y, uma fórmula para a função y. Então, o que nós precisamos agora é resolver essa equação aqui para determinar quem que é a função μ. Muito bem, como que nós determinamos então essa função μ? Bom, a primeira coisa que nós fazemos é dividir os dois lados dessa equação pela função y. Em seguida, então nós integramos os dois lados dessa equação
com relação a t. Bom, a função p é conhecida desde o início do problema. Tá? O nosso objetivo é encontrar a função μ. Então, para calcular essa integral do lado esquerdo, nós nos perguntamos qual que é a função que, quando é derivada, dá esse resultado aqui. Para isso, basta lembrar que ou seja, se u é uma função de x, então a derivada de ln de u em relação a x é 1 sobre u du dx, que é a derivada da parte interna, isso aqui. Ou seja, é usar a regra da cadeia. E o que nós temos aqui nessa integral é exatamente uma coisa desse tipo aqui. Basta trocar a letra u pela letra μ. E a letra x pela letra t. Nesse ponto, nós temos novamente que a derivada em relação a t de uma função sendo integrada em relação a t. Então, o resultado do lado esquerdo é simplesmente essa função ln de μ. Como resultado da integração, nós temos uma constante adicional, que eu estou chamando de C2. Nós normalmente deixamos para colocar a constante de integração no final, mas nessa integral de p de t dt eu já vou colocar a constante relativa a essa integral aqui de uma vez. Uma observação importante aqui é que, como nós estamos calculando o logaritmo de μ, então é importante que essa função μ seja maior que zero. Da mesma forma que aqui nessa regra da cadeia, a função u precisa ser maior que zero. Aqui a função u tem que ser maior que zero, e aqui no nosso caso, então, a função μ precisa ser maior que zero também. Passando essa constante C2 para o lado direito, nós teremos essa constante C4, onde C4 é igual a C3 menos C2. Como nosso objetivo é encontrar a função μ, e como a função ln e a função exponencial são funções inversas uma da outra, nós então aplicamos a exponencial dos dois lados dessa equação. Lembrando dessa propriedade, nós escrevemos o lado direito dessa equação da seguinte forma. Como a exponencial de uma constante é uma constante, lembrando que essa função μ é uma função que nós vamos usar para multiplicar os dois lados da equação diferencial, então o valor dessa constante C5 não é importante, de tal forma que nós faremos com que o valor de C5 seja igual a 1. Além disso, nós temos o seguinte. Ou seja, lembrando que e elevado a x é sempre um número positivo, então nós temos que a nossa função μ é uma função positiva, o que está de acordo com a nossa necessidade aqui em cima de que a função μ fosse um número positivo. Por quê? Porque a função μ aparecia dentro de um logaritmo. Então, com isso, nós determinamos aqui a função μ, que é o nosso fator integrante. Então, esse é o nosso fator integrante que vai fazer com que a nossa equação diferencial seja facilmente integrável. Resumindo, na videoaula de hoje, nós vimos como resolver equações diferenciais
desse tipo aqui, usando o método dos fatores integrantes. O método dos fatores integrantes consiste em calcular essa função μ, que é o fator integrante, tal que, ao multiplicar os dois lados da equação diferencial por esse fator integrante, a equação diferencial torna-se facilmente integrável e a solução dessa equação diferencial é dada por esta equação. Um cuidado deve ser tomado quando as equações diferenciais não estão escritas na forma padrão. Normalmente, as equações diferenciais elas são escritas em formas que não são a forma padrão, e com isso você pode ter um problema de identificar de forma errada as funções p e g. Então, quando você vai resolver uma equação diferencial usando as fórmulas do slide anterior, é importante você escrever as equações diferenciais na forma padrão primeiramente. Lembrando que a forma padrão é dada por essa expressão aqui. Note que o coeficiente de y' é 1. Os termos que possuem y e y' ficam de um lado da equação e os demais termos ficam do outro lado da equação, formando a função g.